E olha, nós hoje aqui vamos conversar, já vamos começar o programa conversando com a Carolina Fará, porque água é assunto sério. E eu quero a sua participação comigo. Meninos, providenciem para mim o tablet para eu poder ver a participação. Ai, o Rodrigo já está lá. Ai, por falar aí, Rodrigo. Rodrigo voltando de férias, lindão. Seja bem-vindo, viu? Que bom. E um beijo aí para nossa Fran, né? Fran, um beijo para você, querida, que está aí com a gente também. Só para apresentar a Carolina é coordenadora. Carolina Fará, fala para mim, como é o seu trabalho e como que a água faz parte da sua vida. A gente vai falar sobre, dentro do teu trabalho tem o tratamento da água, que muita gente não entende porque abre a torneira, pega a água limpinha, não entende nada disso. Boas-vindas, seja bem-vinda ao Mulher.com. Obrigada, Rita. Quero agradecer em nome da Sanasa, né, de estar aqui participando do programa, né, num dia muito importante, né, e inclusive para a Sanasa que a água é nossa matéria-prima. E um bem, né, precioso. E um bem precioso, mesmo. Então, você perguntou sobre o tratamento de água, né? Eu sou coordenadora da estação de tratamento de uma das estações lá da Sanasa. Quantas são em Campinas, Carolina? Então, nós temos 3 setores, tá? Na verdade, são 5 estações, porque nós temos um setor que tem 2 estações, o setor que eu trabalho são 2 também, que são as ETAs 3 e 4, e tem também a ETA Capivari. Certo. Então, são 5, né? A gente fala 5. Como 5, mas no mesmo local, tem 2 estações. Entendi. Né? São regiões mais populosas, não? Então, as estações, elas ficam localizadas em locais assim. Aqui eu trabalho, ela fica num local alto, né? Então, temos o rio, é captada a água do rio Atibaia e é bombeada a água até a estação que eu trabalho. E ela fica numa localização alta. Ela fica lá no caminho para Sousas, para o distrito de Sousas. Sim. Né? Então, fica num local alto. Por quê? Porque depois a água pode ir por gravidade, né, para os reservatórios da cidade e assim para distribuição e para as casas. Né? Mas, então, a estação as estações de tratamento, elas têm um tratamento, né, todas as estações da Sanasa, no caso, são tratamentos convencionais, são clássicos, né, onde a gente usa produtos químicos, usamos cloro, usamos coagulantes, né, existem as unidades de decantação, de floculação, decantação, filtração, depois tem ainda uma permanência lá com cloro, com flúor, para depois ir para os reservatórios e ser distribuído para as casas. Eu até gostaria de ressaltar aqui que Campinas, há muito tempo, tem essa característica de uma água de excelentíssima qualidade. Até parabenizo aqui a Sanasa pelo excelente trabalho que vem fazendo ao longo de todos esses anos de existência, porque quando a gente abre a torneira de casa, a gente sabe que é uma água boa, uma água saudável, que não tem resíduos de sabor, não tem outro tipo de resíduo, que infelizmente ainda acontece em algumas cidades pela limitação de recursos ou de tecnologias para se fazer uma água ficar limpa, apesar das águas dos nossos rios, da captação junto com o esgoto e tratamento, terem aí as suas dificuldades de fornecer aos moradores da cidade uma água boa. Mas aqui em Campinas nós temos, né? Inclusive é uma água que contém flúor, o que você lembra quando foi que colocou? Há muito tempo. Muito tempo, a década de 40, eu acho. Ai, não sei precisamente. Né? Mas faz muito tempo que tem o flúor, sim, desde que eu trabalho na Sanasa, né? Já tem o flúor. Uhum. Né? Mas é bem antigo. É bem antigo, Ou sim. seja, já tem esse cuidado de oferecer uma água de qualidade. De qualidade. E vamos falar assim, que a gente trata a água do rio Atibaia, é uma água de rio de superfície, ela vem, claro, de acordo com as
as épocas do ano, por causa das sazonalidades, né? Época de chuvas, de estiagem, ela vem diferente, mas a gente trata ela, tem condições de tratar, tem pessoal técnico que faz o tratamento lá e consegue fornecer essa água dentro da legislação, né? Água própria para o consumo humano. Toda a água que sai da estação, que é servida para a cidade, né? Que é distribuída para a cidade, ela é uma água potável, né? Por isso que a gente às vezes fala assim, a água está chegando na sua torneira, né? Ela é potável, você pode beber ela ali mesmo. Então, por isso que é importante que a pessoa também não desperdice essa água, usando ela para, por exemplo, varrer, né? Como se fosse uma mangueira, como você disse no início, né? Varrer uma sujeira. Não, a água, na verdade, você tem que utilizar ela de forma consciente. Né? E tem várias formas de você poder fazer esse uso consciente no seu dia a dia, né? Fazer a sua parte, né? Eu até fiz alguma... Ninguém respondeu ainda, eu quero saber. Ah, não, tem gente que respondeu aqui sim, olha só. A Paula Piola, boa tarde. Não, ai, que bom, eu li o recado errado e li o recado certo. A Paula disse assim que a filha dela está bem melhor da Covid, obrigada pelas orações. E rezamos por ela sim, viu, Paula? Beijo para você e para sua filha, pleno restabelecimento para ela. Mas a de cima é a Dirce Lopes Paiva Luz, está sempre participando conosco. Ela colocou assim, boa tarde, Rita Maria. Eu economizo água. Quando lavo roupa, uso a água para lavar a calçada e quando chove, pego água da chuva para usar. Beijo a todos, sou de Cornélio Procópio, no Paraná. Essa é uma boa, usar a água da máquina, não descartá-la diretamente no tanque e usar um reservatório para colocar essa água e já que vai lavar a calçada, o quintal, alguma coisa, às vezes tem cachorro em casa que lave com essa água. Sim, se quer, uma boa utilização, reutilização. Né? Boa reutilização. É uma boa reutilização dessa água, sim. Né? O que a gente só pede, assim, às vezes você fala, vou lavar a minha área. Não, eu entendo que você tem que varrer, né? Para também não deixar com que essa sujeira da varrição entre pela tubulação de água pluvial, que é a água que vai junto com a chuva, porque essa água não vai para a estação de tratamento de esgoto, ela vai para os rios. Então, uma hora, essa água vai retornar onde? Para a estação de tratamento de água. Então, vamos falar assim, é sujeira de todas as casas. Então, o certo seria o quê? Seria todo mundo varrer, né? O lixo, né? Vamos falar assim, o lixo do coisa sólida é para ir na lixeira, né? E não para a água, né? Vamos falar assim, porque é uma forma de você preservar os córregos e os rios, que uma hora vai retornar isso para a estação de tratamento de água. Há muitos anos atrás, as pessoas tinham o hábito de varrer as suas calçadas. Algumas pessoas ainda têm esse hábito, hoje eu vejo muito menos do que no passado, né? E varria da vizinha de cima e já varria da vizinha de baixo, porque era uma forma de ajudar, né? Um pensando no outro, existia essa consciência de cuidar um do outro. Hoje nós vemos assim, infelizmente, as lixeiras abarrotadas caindo, ninguém tem coragem de ir lá pegar a garrafa PET, a latinha que alguém passou e jogou, papel e etc. E você falou uma coisa interessante, por isso que eu estou retomando isso. Porque se chove, vai para os bueiros, essa coleta da rede fluvial vai acabar levando para os rios. Para os rios. Quer dizer, essa poluição que todo mundo fala, não é problema meu, isso... Tem que deixar de existir, as pessoas têm que ter essa consciência? Tem que ter essa consciência. Eu vamos falar, eu fico na estação de tratamento de água, mas as pessoas que trabalham na captação, né, que mandam essa água lá para mim, eles falam que chega no rio tudo o que você pensar, né? Chega até televisores, sofás, móveis, né? Fora as garrafas PETs, fora tudo que você pensar, papel de bala, vamos pensar assim, num papel de bala que a pessoa às vezes está no carro. É comum você estar no carro e você vê gente de outro carro às vezes jogando coisas fora do carro. Tudo isso uma hora vai para onde? Vai chegar no córrego.
Por quê? Porque os córregos estão sempre lá na parte mais baixa, a água da chuva vai carrear isso e vai chegar nos nossos córregos e nossos rios. Uma hora essa água vai ser o quê? Vai ser captada para tratamento. E ela vai ter que ser, claro, a gente lá, com certeza, nós temos os nossos equipamentos, né? Tem os gradeamentos e tudo mais, que isso vai ser retirado. Só que tudo isso que é retirado, a gente tem que retirar, isso nós temos que armazenar, mandar para aterro sanitário, tudo isso é custo, né? E são custos que, às vezes, poderiam ter sido evitados. Né? Então, vamos falar, uma água de boa qualidade, tudo bem, ótimo, né? O tratamento é assim. Agora, quando ela chega com um pouco mais de dificuldade, claro, você vai gastar um pouco mais de produto químico, vai ter um custo. Né? Se a água chega com muita sujeira, um custo maior. E não pode reclamar, mas a conta da água está vindo muito alta. Mas o que você está fazendo para ajudar? E, gente, não é a cidade, não são os governos municipais, estaduais e federais que têm que resolver o problema. Todos nós temos que resolver juntos. É a ação de cada morador, é a ação de cada pessoa, de cada cidadão. Todos juntos é que vamos chegar a uma solução. Né? Pode vir de cima? Claro que pode. Né? Mas os recursos gastos numa coisa que todos nós temos responsabilidade, eles ficam menores se todos nós ajudarmos. Aqui a Fátima Furtado colocou, boa tarde, vamos cuidar do nosso precioso tesouro que é a água. Eu também acho, viu, Fátima? Todos nós temos que cuidar. E hoje a gente está aqui conversando com a Carol Fará. Olha só a intimidade, a Carolina, eu estou aqui já falando Carol Fará, com a Carolina, porque o que nós queremos deixar hoje, nesse Dia Mundial da Água, é essa consciência, Carolina, de que nós temos a nossa responsabilidade, nós precisamos preservar, nós precisamos cuidar e a responsabilidade é de cada um. As pessoas precisam não só reclamar do preço da água para o tratamento, porque é um tratamento caro. Não é um tratamento barato. Para chegar limpinha na torneira, você abrir e poder tomar da torneira, quer dizer, foram muitos processos colocados na limpeza dessa água. Uhum. Então, hoje, inclusive, né, eu não sei se dá para a gente colocar aqui agora, nós estamos falando aqui da região de Campinas. E nós já tivemos no Brasil uma das regiões mais abastadas de água, uma região hídrica riquíssima, que é a região norte, que nós sabemos ali, e nós vimos muitos rios secos há uns anos atrás. E não faz muito tempo, Campinas passou por isso. Nós vimos as pedras do Atibaia. Então, nós não queremos chegar a esse ponto, né? Nós temos que fazer a nossa parte. O que vocês, da Sanasa, você como coordenadora de uma estação de tratamento, tem para nos falar em relação a isso, Carolina? Então, realmente, lá em 2014 tivemos os problemas, né, com uma grande estiagem. O nosso reservatório, que é o Cantareira, é ele que acaba abastecendo, né, o rio Atibaia, e é dele que a gente tem a captação, né, a maior parte da captação de Campinas, 95% a água vem do Atibaia, né, e é uma coisa assim, entendo assim, que a gente, com relação ao reservatório, claro, lá nós temos os gestores para poder tentar fazer com que o reservatório esteja em condições para abastecimento, só que nós dependemos de chuva, né? Agora, o que nós podemos fazer? Daí é evitar o desperdício mesmo. A gente, vamos falar, as cidades só tratam aquilo que é consumido. Vamos falar, a gente não vai tratar a água mais do que a necessidade da população. Sim. Então, se a população ela evitar o desperdício, nós vamos poder tratar menos e assim deixar o rio com mais água para as outras cidades que também precisam de água. E assim por diante. Então, entendo assim, o desperdício, realmente, se diminuir o desperdício, nós vamos ter mais água para mais gente. E olha, nós estamos aqui falando de uma estação de tratamento de Campinas, só uma das 5 estações, mas o que nós estamos conversando aqui vale para todo o Brasil.
Nós não estamos falando de Campinas. O que nós estamos falando aqui é para todo o Brasil. Então, você aí na sua cidade, não importa se você tem um rio no fundo da sua casa, que a água é limpinha, maravilhosa, dá para usar porque não tem contaminação, não tem problema. O importante é, de todas as formas, nós preservarmos, nós economizarmos. E quando a gente fala em preservação, é aquilo que a gente já falou agora há pouco aqui antes. Nada de jogar lixo na rua, nada de jogar, recolher o lixo da sua casa, varrendo, para depois, se necessário, lavar, que às vezes tem gente que tem cachorro em casa, aí fica mais difícil, mas recolhe tudo primeiro, não vai lavando com a mangueira. Sim. Ah, mas eu tenho aquela, não vou falar marca aqui, porque a gente não está ganhando nada para isso, Carolina, mas aquela máquina que lava, né, que é compressão, né? A gente não fala marca, mas aquela compressão, Rita, Sim. que lava no instantinho e economiza água. Ah, mas o certo seria um balde, né? Na verdade, consciente. Mas ninguém quer muito trabalho, né? O balde dá trabalho? Dá trabalho. Dá né? trabalho, né? Mas pensando, e que outras formas nós temos assim que você nos sugere para nós economizarmos pensando nesse Dia Mundial da Água? O que a gente pode fazer, Carolina? Seria você as deu uma dica legal, atitudes vale, né? do dia a dia mesmo. Vamos falar, escovar o dente, quando vai escovar o dente não deixar a torneira aberta, às vezes ter um copo ali do lado para poder já, né, ter a quantidade de água que vai ser suficiente para escovar o dente. Vai tomar banho também, ter um banho mais rápido, fechar a torneira na hora que estiver se ensaboando, vamos falar assim, né? Mesmo na hora de lavar uma louça. Nada de também enxaguar tudo aberto lá, água correndo. Então, são medidas, né? Às vezes vai lavar a roupa, esperar juntar um pouco mais de roupa para poder lavar na máquina, né? De uma vez só. Né? Então, tentar usar a capacidade da máquina de lavar roupa. Né? Entendo que são pequenas atitudes que já vão fazer uma grande diferença. E, claro, acompanhar o consumo de água pela conta, porque aí você vai já ver se as suas atitudes estão tendo aí, né, um resultado. Então, você acompanhar isso. Quanto que você gasta por mês? Qual que é o tamanho da sua família? Né? Lá até a Sanasa, quando você liga lá no 0800, ela sempre está passando umas dicas. Então, fala assim, uma caixa de 1.000 litros, ela tem capacidade para 5 pessoas. Então, eu falo assim, aí você vai conseguindo, com esses cálculos, falar assim, eu estou conseguindo economizar, ou mesmo, não é nem caso de economizar, mas é fazer um bom uso da água, né? Não ser exagerado. Claro, todo mundo tem que ter a higiene, isso é fato, né? Mas assim, dentro de um uso consciente. Olha, gostei disso. E tem muita gente aqui com bastante carinho, mandando beijos, boa tarde, santa tarde, coisa linda. Olha, eu fico muito feliz com todo esse carinho de vocês. Daqui a pouquinho eu falo o nome de todo mundo. Mas o nosso assunto aqui hoje é água e eu fiz uma pergunta para você. O que você tem feito na sua casa para economizar e preservar a água? Olha, só 2 pessoas me responderam. Eu quero mais participações aqui, não importa em que lugar do Brasil você esteja, mas eu quero saber o que você faz para economizar água. Vai responder para mim. Então pode ir lá correndo no Facebook e mandar para a gente esse carinho, essa participação. Ao longo do programa, como hoje é o Dia Mundial da Água, nós vamos aí falar durante todo o programa, apesar do nosso bate-papo agora ser com a Carolina Fará. Carolina, deixamos de falar algo importante dentro da mensagem que se pensou para hoje, pensando no Dia Mundial da Água? Se deixamos de falar, não entendi. Deixamos de falar algo importante dentro daquilo que você gostaria de transmitir como mensagem para o dia de hoje? Eu acho que nós falamos tudo, mas eu queria pedir para o pessoal fazer um uso racional mesmo da água, ter consciência para que a gente preserve esse bem que é finito, né? Seria isso. Olha, eu me lembro, você falou em 2014, quando faltou água.
Era tão triste pegar os jornais e ver os rios vazios. Era triste você saber que no seu bairro, naquele dia, ia ter o rodízio para que a água fosse direcionada para um determinado bairro, e depois para outro bairro. Quer dizer, e aí você sabia que você ia ficar sem água. E mesmo assim, eu sinto que as pessoas não aprenderam. Na verdade, isso daí é uma coisa muito complicada. Você ficar sem água é uma coisa que você não consegue ficar por muito tempo. Faz muita falta. Não dá para você ficar sem a água. Você precisa da água para cozinhar, para ter a sua higiene. Então, são coisas assim, você pode ficar sem várias outras coisas, mas sem a água você não pode ficar. Então, além de uma água boa, como é a de Campinas, para se beber, ficar hidratado e ter saúde, que nós precisamos tanto hoje em dia. Carolina, quero agradecer a tua participação comigo. E a gente pode fazer uma visita na estação de tratamento? Como funciona? Sim. Agora, com a pandemia, acho que está meio... Está parado, mas a gente recebe, sim, bastante gente. Tem lá o setor da comunicação, da Sanasa, que eles podem fazer toda esse agendamento. E sim, iam muitas pessoas lá. Né? Tem já uma equipe montada para poder passar o tratamento e andar na estação. Nós temos um caminho dentro da estação que é seguro. As pessoas podem ir e escutar aí como é feito o tratamento da água. Gente, vocês ouviram isso? Você pode visitar e saber, agora na pandemia está fechado, mas liga na Sanasa e peça essa informação, como eu posso fazer para conhecer por onde a água entra e por onde ela sai, a sujeira que a água entra e a limpeza que ela sai. Entre uma e outra, todo o processo. Você tem curiosidade de saber? Tem? Então, se você tem curiosidade, eu também tenho, porque a gente vê nos esquemas, né? Mas eu não tenho a noção de ver de perto como é aquilo. Né? A Campinas faz, na sua estação, que você é coordenadora, tem um número de litros, uma meta diária de, olha, hoje nós temos que produzir, limpar tanto de água, tem essa meta, não? Então, não, nós não temos meta. Nós temos a capacidade da estação, né, que lá a gente tem capacidade para 4.000 litros por segundo. Isso a gente não pela necessidade, a gente trata o que do que a cidade requer. Então, nós temos lá um outro setor, que é o que controla os reservatórios da cidade. E é ele que no caso, nos fala quanto precisa ser tratado. Na verdade, fala lá na captação, então nós estamos em comunicação direto com o pessoal que é responsável pelos reservatórios e pela captação do Rio Atibaia. Sim. E mais o tratamento de água. Então, são 3 setores. Quem vai determinar quanto a gente precisa tratar são os reservatórios, que daí ele vê quanto que a população está consumindo, então precisa tratar X de água naquele momento, para sempre manter os reservatórios num nível de segurança, para não faltar água. Então, a gente não tem, assim, meta para tratar. Entendi. A gente trata a demanda o que determina, tem né? Isso, é a demanda da cidade, a demanda da população. Uns dias é mais, outros dias é menos. Vamos falar, nós temos a capacidade da estação e nós temos também uma possibilidade de retirada de água do Rio Atibaia. Então, tem tudo isso já, já previamente, né, acertado, em que a gente, então, só trata aquilo que é necessário, nada mais. Carolina, muito obrigada por sua participação comigo. Feliz Dia Mundial da Água. Muito obrigada. Deus te abençoe.